Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as fases do desenvolvimento infantil. O desenvolvimento infantil é dividido em 4 fases. A primeira fase chamamos de primeira infância. É na primeira infância onde acontecem as descobertas do mundo e acontece desde o nascimento até os primeiros 5 anos. É nessa fase que ele vai começar a integrar-se à realidade e se aproximar, criar vínculos com as pessoas que convivem, os pais, os irmãos, os avós, os tios, as pessoas mais próximas a ele. Portanto, até os 5 anos, a criança deve desenvolver seus sentimentos de maneira equilibrada. Ele vai aprender a falar, a andar e a se expressar, tendo assim as habilidades básicas para o dia a dia. A segunda fase é a fase pré-escolar. E como o próprio nome diz, pré-escolar, o que vem antes da escola. É o que nós chamamos hoje de EMEI, Educação Infantil. A criança estará entre 5 e 6 anos. Nesse período, a criança terá sociabilização, então ela terá contato com outras crianças e contato com outros adultos. Vai aprender a seguir regras, rotina, comandadas por outras pessoas com quem ela não tem o convívio diário em casa, porque a escola funciona de segunda a sexta. Então, em casa ela tem o convívio dos pais, dos familiares, durante todos os dias do ano. E na escola, com os professores, auxiliares, equipe de apoio, todo mundo vai ter a criança durante um período do dia, de segunda a sexta. É na educação infantil que a criança tem os principais desenvolvimentos das habilidades motoras. Como eu já falei em outros vídeos, a habilidade motora ela deve ser desenvolvida já desde a educação infantil, desde a primeira infância, na verdade. E é muito importante. Essas habilidades vão sendo aperfeiçoadas para que lá na alfabetização, no primeiro ano escolar, do ensino fundamental, ela já tenha essas habilidades de coordenação motora, noção visoespacial, noção de lateralidade e todo o desenvolvimento motor já bem desenvolvido. A terceira fase é chamada de período de latência, também conhecida como segunda infância. É nessa fase de latência, segunda infância, que a criança começa a ter descobertas e começa, na verdade, a aprender a conviver com as suas frustrações. Por isso, muitas crianças, quando são contrariadas, quando são frustradas, entram em conflito com o adulto ou com a outra criança porque ela não sabe gerenciar essa emoção, essa frustração, aquele sentimento de perder, do negativo, ela ainda não aprendeu a gerenciar isso. Então, muitas vezes nessa fase da segunda infância, muitas crianças, muitos pais têm dificuldade em lidar com essas crianças. Alguns educadores também. Essa fase estão a partir de 6 anos de idade. Algumas demoram até os 8 anos para passar por esse período de latência, outras demoram menos e algumas têm muito mais dificuldade para passar dessa fase. Por isso, hoje em dia, muitas escolas estão trabalhando as questões emocionais, que é muito importante a gente trabalhar desde a educação infantil, em casa com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, com as crianças com quem nós convivemos. É muito importante trabalhar para que essas crianças aprendam a se frustrar. Essas crianças precisam aprender a se frustrar para que quando adultos saibam lidar com esse sentimento. Porque a gente não ganha sempre, a gente não acerta sempre. E é importante que essas crianças cresçam aprendendo a lidar com isso. A última etapa do desenvolvimento é a puberdade. A partir dos 10 anos de idade até os 18, por volta dos 18, 19 anos, há esse desenvolvimento. E a mudança de hormônios, a mudança do corpo, a mudança do cognitivo, é o amadurecimento cognitivo. Mas é a última fase que acontece. Os hormônios começam a agir para preparar o corpo e a cognição para a vida adulta.
para as decisões que devem ser tomadas. A escolha de um emprego, a escolha de uma universidade, a escolha de um parceiro, de uma parceira. Tudo isso acontece a partir da puberdade. Esse salto para o amadurecimento é a última fase das etapas do desenvolvimento. É a fase onde a criança vai deixar a pessoa, vai deixar de ser criança, vai deixar aquelas atitudes de criança, os pensamentos, os impulsos, tudo aquilo que ela fazia como criança será substituído por alguém maduro, por alguém que tem já o corpo e a mente preparada para uma vida adulta.